Muito bem, vamos iniciar agora o assunto de divisão silábica. Então, esse assunto, muitas pessoas elas pensam que sabem, né? Às vezes a gente acha que sabe, porque considera um assunto fácil. Mas, às vezes, a gente perde uma questão exatamente por essa confiança que a gente tem. Então, não existe um assunto fácil, você tem que dominar todos, você tem que estudar, você tem que revisar, porque sempre tem uma regrinha ou outra, né, que você, às vezes, esqueceu. E esse assunto de divisão silábica, pessoal, tem caído, tem voltado, né, para algumas bancas que estão cobrando isso em provas. Então é importante, né, que você pelo menos dê uma revisão rápida no conteúdo como um todo, porque vai que tem alguma regra que você não sabe, enfim. Então nós vamos ver agora esse assunto bem exaustivamente e vamos fazer vários exercícios. E no exercício que nós vamos fazer, nós vamos dar para você uma regra geral e essa regra vai se aplicar a tudo, né? E você nunca mais vai errar divisão silábica. Só que para isso você tem que conhecer o conceito de sílaba, você vai ter que conhecer o conceito de ditongo, o conceito de dígrafo, encontros consonantais, assuntos estes que já foram falados nas aulas anteriores do módulo de fonética. Então vamos dar início aqui à nossa divisão silábica. A primeira regra diz assim, ó, não se separam os ditongos e os tritongos. Então veja só, eu tenho aqui a palavra leite, ó. Eu tenho aqui um exemplo de ditongo. Lógico que não tem que se separar, né? Se você conhece o conceito de ditongo, você vai ver que é um semivogal mais vogal ou uma vogal mais semivogal na mesma sílaba. A própria definição do ditongo já nos diz que nós não devemos separar, porque a definição diz que esta semivogal ou esta vogal, elas têm que estar na mesma sílaba. Então você vai saber que não se separam nem os ditongos nem os tritongos, ok? Então aqui eu tenho um exemplo de ditongo decrescente, aqui eu tenho um tritongo, aqui eu tenho um ditongo crescente, né? E aqui eu tenho um ditongo decrescente, beleza? Na outra regra, diz o seguinte, ó, separam-se os hiatos. E aí, da mesma forma, pelo próprio conceito do hiato, você vai saber que, obrigatoriamente, os hiatos eles são separados, né? Por quê? Porque você vai ter duas vogais, elas estarão uma ao lado da outra, porém em sílabas diferentes. A própria definição já diz que elas têm que estar em sílabas diferentes. E por elas estarem em sílabas diferentes pela definição, naturalmente, elas já são separáveis. Então, você já separa, portanto, todos os hiatos. Então, a outra regra diz assim, ó, agora aqui já é um pouco mais complexo. Aqui você precisa um pouco mais complexo, só um pouquinho, ó. Separa-se os grupos formados por ditongo decrescente mais vogal. Aia, eia, oia, uia, aie, né? Esses grupos aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho a palavra praia, né? Então, aqui muita gente já tem dúvida na divisão. Como é que divide? Pessoal, é assim, ó. A tendência é, primeiramente, formar o ditongo. Depois que eu formar o ditongo, aí eu separo, né, a vogal. Por exemplo, ó, aqui eu tenho ó, praia. Ó. Então, eu tenho ó, o A e o I formando um ditongo decrescente. Aí, depois, eu vou e separo, certo? A letra A. Né, a vogal A. Mesma forma, teia, ó, aqui ó, o E e o I formam primeiramente o ditongo e depois separa, né, a vogal. Saboreie, ó, aqui ó, o EI formando o ditongo e depois eu separo. Temos ainda ó, esteio, né? Aqui eu tenho o ditongo e depois eu separo. Joia da mesma forma, conluio da mesma forma. Aqui ó, no tuiuiu é interessante, ó. Eu formo o primeiro ditongo, aí eu separo. Aqui eu tenho um outro ditongo, ó. Eu formo de novo o ditongo, aí eu separo, né, o hiato, ó. Então, aqui eu tenho, ó, ditongo, ditongo e aqui eu tenho um hiato, beleza? Então, é assim que nós vamos separar. Então, esses grupos, uio, né? Aqui, ó, no caso foi o uio, né? Então, você tem a tendência, forma o ditongo. Você sabe que o ditongo, pela primeira regra, diz que não são separáveis. Aí, depois que você forma o ditongo, você vai separar, certo? A vogal. E aí, no caso, coincidiu aqui de formar um outro ditongo. Aí, você forma de novo o ditongo na outra sílaba, aí você separa. Tá bom? Então, assim, você não vai errar nunca. Então, muito bem. A próxima diz assim, ó, separa-se os dígrafos RR, SS, SC, SC cedilhado e XC.
Então, aqui, ó, carro, separáveis, osso, separáveis, renascer e não renascer, nasça e não nasça, né? Nasça e exceder. Veja, embora essas palavras formam dígrafos, ou seja, são duas letras formando um só som, um só fonema, mas eles são separáveis. Eles são cada S em uma sílaba, aqui, ó, o S numa sílaba, o C na outra, o S numa sílaba, o C cedilhado na outra, e assim sucessivamente, tá? Então, separa-se os dígrafos RS, RR, SS, SC, SC cedilhado e XC. Isso aqui é obrigatório. Não se separam os dígrafos CH, LH, NH, QU e GU. Então, não se separam. Por exemplo, rainha não é separado. Querido, chuva, filho. Ó, não se separam aqui esses dígrafos. Temos aqui ainda, ó, não se separam os encontros consonantais puros ou próprios ou perfeitos, né? Quais são esses encontros consonantais puros? Geralmente aqueles terminados com B, com R ou L, ó. Brilho. Olha só, pessoal, esse encontro consonantal não é separado. Veja que aqui eu tenho também, pessoal, ó, um dígrafo não separáveis, ó. Então não separei, ó. Temos aqui, ó, Atlas. Veja, TL, ó, formando aqui um encontro consonantal perfeito, ó. Pátria, formando um encontro consonantal perfeito. Aqui, ó, por que eu não separei esse I desse A? Porque aqui eu tenho um ditongo, tá? Um ditongo crescente. Trator, ó, um TR e sucessivamente, ok? Temos ainda aqui, ó, essa regra que diz assim, ó, separam-se as letras R e S dos prefixos, quando a palavra a que elas se ligam começam por vogal. Então, pessoal, eu tenho aqui, por exemplo, a palavra superabundante. Veja bem, ó, a palavra primitiva é abundante. Aí, observa que nós tivemos aqui um prefixo, o prefixo super. Quando esse prefixo se junta a essa palavra, ele forma com ela uma só palavra. Então, você não pode separar, por exemplo, super de abundante. Aqui, ó. Veja que a palavra seguinte, ó, ela começa com uma vogal. Então, como ela começa com uma vogal, ela puxa esse R do super, que terminou com consoante. Então, veja bem, fica assim, ó, super, ra, bum, dan, te. Então, observa que esse prefixo se junta à palavra e forma com ela uma só palavra. Eu tenho a palavra avô e tenho o prefixo bis. Quando eu junto bis com avô, vou ter a palavra bisavô. E essa palavra se funde. E aí, quando você vai separar, você não leva em consideração esse elemento mórfico, você não leva em consideração esse prefixo, ficando, portanto, assim, ó, a divisão, ó, bis. Esse A puxa o S para a próxima, bisavô, dessa forma. Agora veja, supermercado. Por que esse R não vem para cá? Porque aqui começou com uma consoante e não existe nada que possa puxar esse R para essa outra palavra. Não é por causa da regra aqui, mas é porque não tem sentido nenhum você colocar o super e o R aqui, ó, não tem sentido nenhum. Por quê? Você vai ver depois na hora que a gente fizer uma regra geral, que para puxar para a sílaba seguinte, tem que ter uma vogal. Aqui não tem vogal, então não puxa. A mesma forma aqui, ó, bisneto, ó, bisavô. Começou com a vogal. Então, a vogal puxou o S para a sílaba seguinte. Já bisneto não tem necessidade, porque se você colocar o S aqui, não tem sentido nenhum, tá? Então, dessa forma que a gente se faz, ó. Separa-se a letra B do prefixo sub, quando a palavra a que ele se liga começa por vogal. Então, vejamos aqui, ó. A palavra é aéreo. Então, ó, subaéreo. Você não vai separar subaéreo. Não, você vai juntar, ó. Se aqui, ó, eu tenho um A, o prefixo é sub, mas se você tem um A, ele vai puxar o B para a próxima vogal, da mesma regra aqui, ó. Tá? Se eu tenho oficial, e aí você vai colocar o prefixo suboficial, você não vai ler assim, ó, suboficial, de forma alguma. O O, ele puxa o B para a sílaba seguinte, formando suboficial, tá? Observa que eu tenho aqui, ó, subseção, subtenente, já não há necessidade, parecido com a regra de cima, entendido? Então, nunca você vai terminar com...
Nunca você vai terminar uma sílaba com consoante se a sílaba seguinte começar com vogal. Então, isso não vai acontecer, mesmo que a palavra anterior seja um prefixo. Os prefixos, né, os morfemas, eles vão deixar a sua função de morfema no processo de divisão silábica. Então, você ignora isso e você separa a palavra normalmente. Agora, em relação a essa regra, nós temos aqui uma pequena observação. Ó. Na palavra sublinhar, né, sub está seguido da consoante L. Há uma tendência a pronunciar BL. Tendência essa que leva a pessoa a não separar o grupo, o que é errado, pois o L é consoante. Então, a separação ficaria sublinhar, desse jeito, e não sublinhar, entendido? Porque, ó, pessoal, observa aqui, ó, você lê assim, ó, sublinhar, a gente geralmente lê sublinhar e não sublinhar, né? Então, observa aqui, ó, veja que a palavra é sublinhar. Esse sub, ele é um prefixo, certo? É um prefixo. Se a palavra fosse sublinhar, aí esse B e o L poderia ficar junto. Por quê? Porque formaria um encontro vocálico perfeito. Mas ele não forma um encontro vocálico perfeito. Não é um encontro vocálico perfeito. É simplesmente o sub é um prefixo. Então, veja, como ele é um prefixo, então o I puxa o L para a sílaba seguinte e aqui o B fica na sílaba anterior. Então, nesse caso, a separação correta é sublinhar dessa forma aqui. Ó. Em sublime e derivado, sub não é prefixo, pertence ao radical da palavra. A separação correta é sublime ou sublimar. Olha a diferença. Ó. Aqui o sub ele é prefixo, foi o que eu acabei de falar. Já aqui não é prefixo. Em sublime, o BL não é prefixo. Por ele não ser prefixo, o B e o L estão formando um encontro consonantal perfeito. Aí sim, você vai deixar eles dois juntos. Então, muito atenção para essa observação aqui, tá? Então, a palavra, olha só, aqui é outra coisa. A palavra abrupto, né? Você lê abrupto e não abrupto, tá? É abrupto. A separação correta é dessa forma aqui, ó, abrupto e não abrupto. Ou abrupto, tá? É abrupto. Pessoal, de tudo isso aqui, ó, memorize essas duas regras aqui, ó. A separação correta de sublinhar é sublinhar. E você já viu por quê? Sublime se separa assim porque a palavra é sublime, não é prefixo, diferente daqui que é prefixo, ok? Para finalizar, não há sílaba sem vogal. Portanto, os grupos consonantais no início da palavra não podem ser separados. Ó. Você tem a palavra pneumático. É pneumático, observa, ó. Você não vai separar aqui, ó, pneumático, não. Enquanto não tiver uma vogal, você não pode separar, ó. Pneumático, psicólogo, feldspato. Olha como é a separação de feldspato. Enquanto não aparecer uma vogal, você não pode separar. Muito bem, pessoal. Então, aqui nós vimos algumas regras, né? É importante que você revise cada uma delas, mas na próxima aula nós vamos separar algumas palavras e eu vou mostrar para você uma regra, né? Alguma forma de você separar que você não tem mais como errar. Conhecendo essas regras aqui e o método que a gente vai aplicar na próxima aula, não tem como você errar. Só quero que você atente para a palavra sublinhar, porque ela foge um pouquinho da regra, né? E a palavra abrupto, para você não ter não cometer erros. Então, até a próxima aula com o exercício.